Noite é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado, Cleuber, pela sua companhia hoje com a gente. Vai nos ajudar aqui ao longo deste mês. O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor, perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão, ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano. Então eu peço a perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram. Se você não me segue ainda, é @PE_Fábio_de_Melo com um L só. PE_Fábio_de_Melo, PE_Fábio_de_Melo com um L só. A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença
na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução. É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou, você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você. Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão, depois têm dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse. No momento em que você decide, digamos que o esposo te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração, mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou. E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está
reconstruindo a sua experiência conjugal, por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar, diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-la. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar, que você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Porque às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva, e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo, aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não.
Jesus disse: se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor. Não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal, mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas. Porque também não é assim: eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom, vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos: você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual.
A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer continuar. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão tem. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É inspirado nesse desejo de não continuar os erros do passado que a gente termina este programa, pedindo sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.